Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, todos aí. Paula, me dá uma joia aí se você estiver me ouvindo bem, por favor, só para confirmar o áudio. Juju tá aí, Gilberto, seja bem-vindo, Kátia Carneiro, Ariela Piloto, deve ser isso. Grande Daniel, boa noite, meu brother, tudo bem contigo? Gilberto, boa noite. Boa noite todo mundo, beleza? Obrigado pelo retorno do áudio. Esperar o pessoal chegar aí, que a gente hoje tem duas pautas legais. Emanuele, direto, não sei se você está em Curitiba hoje, né? Acho que você está viajando. Seja muito bem-vindo a esse novo espaço de política tranquila que a gente está fazendo, política de ficha limpa, né? Uma tradução política, tradução dos eventos políticos que a gente vai presenciando ao longo da semana, sem verniz da imprensa. Grande Arthur, parabéns aí pelo seu aniversário ao longo dessa semana. Claramente não deu para eu ir, estou em Brasília. Mas sei aí que foi um sucesso. Raquel Lora, do Espírito Santo. Mari Ferraz, boa noite, Kátia. Boa noite, Itiane, acho que é isso. Grande Topete, Rafael Bueno, vai fazer um comentário rápido antes sobre as manifestações patéticas de hoje. Vamos falar do João Amoedo com a força sindical no meio da Paulista, né? O mundo não gira, o mundo capota. Tudo que a gente viu hoje aí. Professora Jorge Santos, também seja bem-vindo. Sônia, seja muito bem-vinda. Márcia, seja muito bem-vinda. Todo mundo está chegando aí na área. Betos Cabral, seja bem-vindo também. Que palhaçada que a gente viu hoje, né? Foi até hoje, né? Como a gente já previa desde o 7 de setembro, a gente encerrou, né? Enterrou, sepultamos a terceira via. A esquerda lulista, vou falar por que também ela está sepultada. A grande imprensa, teve até uma matéria patética do Estadão falando que os atos também eram pró-Bolsonaro, por isso que foram um fracasso aqui em Brasília, né? O Estadão tentando fazer isso. E institutos de pesquisa eleitoral, né? Todos eles agora estão sem chance, estão sem crédito nenhum com a gente. E eu vou até pincelar também um pouquinho, eu resolvi, né, agora há pouco tempo, agora no domingo, preparando aqui nossa conversa, eu resolvi abrir um pouco daquela pesquisa eleitoral que a gente rodou no final de agosto, que a gente infelizmente não atingiu o quórum mínimo para que uma pesquisa seja validada, mas eu já quero dar um teaser para vocês do que a gente encontrou e é 100% corroborado com o que a gente viu nas ruas hoje e 7 de setembro, né? Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho aqui. Parará. Obrigado pela transparência. Precisamos de influências que nos levem a pensar com coerência. É isso aí. Nada além do que imagens e notícias direto da fonte para a gente tomar, né, pensar nas coisas certas, ver que o Brasil ver que a gente tem muita esperança no Brasil, ver que o Brasil está indo super no caminho certo, ver que o Bolsonaro, né, muitos aí ameaçaram pular do barco na quarta-feira, quando ele publicou aquela nota, inclusive vários aí influencers aí de grande porte tuitaram e postaram no Instagram que, né, Bolsonaro vai se fuder, ou agora chega, não aguento mais. O que é uma pena, né, porque, poxa, esses caras influenciam muitas pessoas, e eles, assim, sem aguardar, né, aí no dia tinha live do Bolsonaro no dia que ele publicou a nota, foi na quinta-feira. Então, poxa, o pessoal meio que ameaçando, ou já postando, né, suas falas lamentáveis aí sobre o Jair Bolsonaro, sem esperar que ele entrasse ao vivo, que é óbvio que ele ia falar sobre a carta na live dele das 19 horas, né? Então a gente teve um episódio aí lamentável dos grandes influencers aí, muitos aí, né, decepcionaram de uma forma ou de outra, mas estamos firmes e fortes, né? E eu vi, né, depois que o Temer chegou em São Paulo, no restaurante de São Paulo, ele foi ovacionado, foi aplaudido como o salvador da pátria, como se o Michelzinho fosse só chamado para resolver as brocas da nação, e é por isso que eu resolvi fazer um pouco essa live aqui hoje, alocar um pouco, né, um pouco de tempo nela, para a gente ver quem é o Michel Temer, né? Se ele realmente é o pacificador, se ele é o cara que salva a pátria, ou se ele é o cara que quase detonou a pátria, né? O cara que quase implodiu o Brasil, né? Fez o Bolsonaro colocar aí cerca de 600 mil pessoas na Esplanada, mais de 3 milhões na Paulista, ou isso foi à toa e o Temer que tem razão. Então, vamos falar já um pouquinho sobre isso. E logo em seguida a gente fala um pouquinho das manifestações de São Paulo, né, do Brasil inteiro basicamente, e por que elas sepultaram agora a terceira via, e qual que é o cenário político a partir de segunda-feira, na minha opinião. A gente vai ter excelentes novidades, mas também teremos aí algumas surpresas assim que a gente tem que entender como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai fazer. O Temer é o pai da coisa, a Paty está falando. O Temer é o pai e o avô. Eu vou explicar o porquê que ele é os dois. Ele é na espinha dorsal da nova república. O Michel Temer é um cara de muito mais influência do que vocês imaginam, né? Tudo como... cara, mas o voto impresso auditável vai rolar. Posso falar sobre isso também mais pra frente na live.
Já adianto que há chances dele rolar sim, mas de outras formas que não seja pela aprovação do Congresso, tá? Isso aí é super razoável e também ele tá nesse pacote aí de negociação aí que o Bolsonaro fez com os outros poderes, embora não tenha sido amplamente publicado pela mídia, mas claramente o Bolsonaro não ia deixar isso de fora, tá? A gente tem que... Eu vou falar de forma bem simples e rápida, depois quem tiver mais dúvidas, assim, pode, né, me entra no meu direct aí que eu respondo com o maior prazer, tá? O Brasil, ele saiu do regime militar em 1984 de uma forma muito torta, né? As eleições, as diretas já não venceram, né, no Congresso em 84, e as eleições de 85 elas foram indiretas, né? Foi feito pelo Congresso. Só que teve uma manobra, uma maracutaia de dissidência dos militares aliados com a esquerda, montaram um partido que não poderia ser montado, que o TSE, à época, em 1984, aprovou essa maracutaia inteira. Todo esse rebuliço, que já começou errado, culminou com uma pessoa na presidência da República do Brasil, de forma indireta, né? Uma antes do Collor, que foi José Sarney. E o Sarney, pessoal, ele é do PMDB, né? O Sarney, o Jurássico, o Sarney é do PMDB. Guarda isso. Quando o Sarney entrou, parará, depois foi o Collor, depois vamos acelerar um pouquinho nossa tese até 2003, no primeiro Lula. Quando o Lula entrou, Eduardo Cunha também foi eleito deputado federal pelo Partido Progressista no Rio de Janeiro. Então temos aqui já essa pessoa, essa figura nova chamada Eduardo Cunha, um dos mais inteligentes, astutos e conhecedores da Câmara Federal Brasileira. Tá? Eduardo Cunha é um político, assim, que você fala, se tiver um estereótipo de um político, para quem quer entrar na política e aprender a ser político, é o Eduardo Cunha. Esse cara é de uma genialidade política, tá? Vamos falar sobre o espectro técnico da coisa. Quando Eduardo Cunha entrou, em 2002, pelo Partido Progressista do Rio de Janeiro, o Michel Temer, até então, se salvo engano, ele era o presidente do PMDB já nessa época, ele viu, ele com o olhar atento dele de constitucionalista, vamos deixar assim entre aspas, ele viu esse prodígio, esse menino prodígio do Rio de Janeiro, que já transitava na esfera estadual, na política estadual do Rio, e convidou o Cunha imediatamente para ele ingressar aos quadros do PMDB. Ele deixasse o PP e fosse para o PMDB. Quando o Cunha entrou, ele aceitou o convite e ele virou pupilo do Michel Temer no PMDB. Então Michel Temer, eu digo que ele é o pai do Cunha e o avô do Alexandre de Moraes, tá? O que o Eduardo Cunha fez, pessoal? Qual foi a brilhante ideia política do engenheiro político que Eduardo Cunha é? O Eduardo Cunha, ele criou o famoso Centrão. Ele viu que tinha esse espaço no Congresso, ele viu que tinham pessoas ali que não eram nem de lá nem de cá, não eram dissidentes e pessoas que estavam ali só querendo, né, cumprir cadeiras e votar de alguma forma como alguém orientasse, né, o partido ou um líder maior. Então Eduardo Cunha, sabiamente, foi lá e criou o Centrão. Esse mesmo Centrão, que em 2006 salvou o mensalão do PT, ele conseguiu salvar ali o impeachment do Lula, né? O Eduardo Cunha, ele falou o seguinte, beleza, tem os deputados, dos 513 deputados, cerca de 350 são do Centrão, o Centrão obedece ao Eduardo Cunha, eu vou segurá-los, eu vou fazer essa gerência de crise pro PT do Lula, só que em troca eu vou querer algumas coisas. E parte dessas coisas que ele quis em troca foi a presidência do Furnas, Centrais Elétricas, foi diretoria internacional da Petrobras, foi presidência da Conab, outra estatal, foi Ministério da Integração Nacional e mais umas outras coisas, loterias da Caixa, mais algumas outras coisinhas. Tudo isso, pessoal, o Cunha, ele tinha que passar isso para alguém, né? Em política, ninguém desvia ou rouba e guarda para si. Existe uma cadeia de pessoas assim gigantescas para que ele alimente, né, com os desvios aí desses órgãos estatais públicas. E, obviamente, o padrinho político dele, ou o pai político dele, era o Michel Temer. Então, de 2006 a 2014, enquanto o MDB dominava o Congresso Brasileiro, 580 milhões de reais foram desviados. Tá? Esses 580 milhões de reais era a turma do PMDB, que a gente chama de quadrilhão do PMDB. Renan Calheiros, José Sarney, Michel Temer, Eduardo Cunha, o Gedel Vieira, aquele do bunker de 52 milhões de reais guardados num apartamento, né, em dinheiro vivo, aquele absurdo, aquela coisa assim que chega, dói o fígado de você ver a imagem, né? Tanto dinheiro, tanta pobreza e o cara guardando lá 52 milhões. Então Michel Temer, pessoal, ele começou a criar esse pupilo dele chamado Eduardo Cunha, que é um cara de muita astúcia, tá legal? E em 2015, no impeachment da Dilma, o Michel Temer e o Eduardo Cunha relatam isso assim. O livro, pessoal, do Eduardo Cunha, Tchau Querida, é de leitura obrigatória se vocês quiserem entender a nova república, tá?
Ele vai contar cada bastidor, quem é quem, da ótica dele. E o Cunha, quando ele quer colocar a boca no trombone, ele coloca. Ele consegue citar nomes e falar das pessoas de forma que você vê e fala, caramba, é isso mesmo. Então, Michel Temer criou esse pupilo Eduardo Cunha e ele criou o segundo pupilo. Ele sabia que ele precisava de um braço no jurídico, no judiciário, né? Ele já tinha no Congresso, que era o Eduardo Cunha, e no judiciário ele estava lá desamparado. Só que o Michel Temer é tão inteligente que ele optou por um ministro novo e um ministro que já vinha transitando no tucanato paulista, que é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ele era filiado ao PSDB, ele saiu, ele deixou sua filiação em 2015 quando ele foi indicado para assumir a vaga no judiciário. Então Michel Temer, ele falou, tem um Congresso, agora já tem um judiciário. Então agora o Brasil, a gente acha que o Dirceu tem lá, né, suas amarras e suas garras nos 8 ministros do STF indicados por Lula e por Dilma. A gente sabe que o Dirceu ele ainda manda bastante nos bastidores de Brasília. Pessoal, Michel Temer é o rei da nova república. O Michel Temer, pela caducidade, né, o triunvirato, na verdade o quarteto do PMDB na nova república era José Sarney, Michel Temer, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães e Tancredo Neves faleceram. O Sarney já hoje não quer saber de muito mais coisa, não consegue nem pensar por causa da idade dele. Sobrou o rei da nova república, o senhor Michel Temer, que colocou Eduardo Cunha, colocou os ministros mais corruptos possíveis e colocou o STF Alexandre de Moraes. Tá? Então o Michel Temer, o ato mais simbólico da carta do Bolsonaro na quinta-feira, pasmem vocês, quem entende um pouco de negociação, quem já estudou ou trabalha na área, quando você tem barganha para alguma coisa, você não sai do seu lugar. Né? Quando alguém quer algo de você, a pessoa que vem. Quando você é o comprador de alguma coisa, o vendedor que vem te visitar. Se Bolsonaro tivesse ido até São Paulo recorrer a Temer como pacificador, era uma coisa. Ele teria pego o avião aqui, em Brasília, e ido para São Paulo. Mas o Temer que foi para Brasília. E é essa sutil diferença que ficou no ar aí, né? E o Temer volta com aquela pose de, poxa, quando precisar de mim, me chame, eu que entendo da República. Balela. Ele sabia o que ia acontecer. O Bolsonaro, ele tinha o povo na mão. O Bolsonaro, ele tem tudo. Ele tem um radar 360 assim que é incomparável. Eu tive até um jantar aqui que eu postei para vocês acho que foi na quinta-feira aqui em Brasília, com o pessoal do Ministério da Economia, que era do Ministério da Economia, e a gente estava nessa pauta. Poxa, será que o Bolsonaro age sozinho? Se o Bolsonaro tem um conselho assim, uma inteligência gigantesca por trás? E a gente tendeu a pensar comumente que o Bolsonaro é um cara fora da curva. Bolsonaro é um cara completamente assim, astuto, 28 anos de Congresso, entende absolutamente cada passo de cada deputado, de cada senador, de cada ministro e de cada membro do judiciário. Tá legal? Então tudo isso que o Michel Temer ter vindo a Brasília, eu imagino que tinha uma bomba desse tamanho que o Bolsonaro ia estourar, não ia sobrar pra ninguém. E o Michel Temer, caramba, não, eu que fiz essa cagada toda, eu que botei o Alexandre de Moraes lá, o Eduardo Cunha naquela patifaria toda que ele fez no quadrilhão do PMDB também foi culpa do Michel Temer, ele que veio pra cá. Ele não tem nenhum cargo público, o Michel Temer, ele tá só ele é afiliado ao PMDB, não sei nem se ele não é presidente do partido, eu balei a Rossi hoje, agora que acabei de lembrar, e ele veio às pressas, porque ele é o pai, o Jornal da Cidade Online publicou uma matéria fantástica também essa semana, falou, quando você tem um cachorro raivoso, você não discute com o cachorro, você discute com o pai do cachorro, com o dono do cachorro. Era a mesma coisa nesse caso do Alexandre de Moraes com o Temer, com o Bolsonaro. Ele não discute com o Bolsonaro, ele discute com o pai do Alexandre de Moraes, que no caso foi Michel Temer. E ele ter vindo a Brasília, então, ratifica todas as teses que ele não é um pacificador. Ele mesmo veio assim, o Bolsonaro aceitou receber, ou chamou, alguma coisa assim, mas ele que veio. Imagina se fosse o contrário, o Bolsonaro tivesse feito a merda, se o Michel Temer viria para Brasília. O Michel Temer ia falar, não filho, você vem para São Paulo aqui, eu sou o rei agora, eu tenho a barganha da cagada que você fez que eu vou arrumar, me explique aqui que eu vou decifrá-la, tá? Então essa aqui é um pouco da história da Nova República, onde o rei do Brasil é o Michel Temer. Esse cara tem muito poder, muito mais poder na mão do que a gente imagina. E aí as pessoas já estão me perguntando se ele vem como candidato a deputado em 2022, se ele pode vir como vice-presidente da chapa de Bolsonaro em 2022. Já vou entrar nessa seara, tá? Eu vou só ler aqui alguns comentários, que eu adoro ler o que vocês estão pensando também. Deixa eu subir aqui que eu falei demais. E aí eu já volto para falar um pouquinho sobre as outras pautinhas que eu tinha aqui. E tem mais coisa desse caso do Michel Temer aí que dá pra contar pra vocês. Em momento algum duvidei do nosso presidente, sou bolsonarista até morrer. É isso aí, Sônia, todos nós. Temer faz parte desse sistema podre, ele é o criador. O Eduardo Cunha criou o Centrão.
tá? O Centrão, pessoal, o Centrão, ele é bom e ruim. Ele é bom porque ele é uma heterogeneidade de pensamentos, né? Ele transita da direita até a esquerda, né? Então tem o centro-direita, centro-esquerda, né? Ele é bom para a democracia de um país gigante como o Brasil, um país de 210 milhões de habitantes. O Centrão é legal, o Centrão é como se fosse o poder moderador, né? De fato. Agora, você não pode fazer um Centrão que era uma bancada pessoal do Eduardo Cunha para comandar o país, para atender os anseios do PMDB. O quadrilhão do PMDB. Michel Temer foi preso 2 vezes. Não sei se vocês se lembram, né? O brasileiro normalmente tem memória curta, né? A mídia noticia de uma forma ou de outra, não esquece. Ele foi preso em março de 2019 e voltou a ser preso em maio de 2019. Os únicos 2 presidentes da República presos por crise comum foram Lula e Temer. A gente não tem Collor nisso, a gente não tem o Sarney nisso, a gente não tem o Tamar nisso, a gente não tem o Bolsonaro até agora nisso, nem vai ter também. Mas não nos esqueçamos, né? O Temer foi preso por 2 vezes. O pacificador que veste terno e fala bonito, né? O demônio às vezes mora no terno bonito mesmo, não tem jeito. Daniel Costa falando, o MDB esteve em todos os governos, é a garota de programa de Brasília, tem muita influência. Perfeito, garota de programa de Brasília. É isso mesmo, Daniel. A Ana está falando aqui, como ninguém nunca falou sobre isso, mas foi isso que o PR colocou o Temer para escrever na nota. Isso são coisas, Giovana, que a gente nunca vai ter, né? A menos que o PR fale um dia, a gente não vai ter esses detalhes que eu sei que foi numa sala completamente fechada, só os líderes, um representante de cada poder, só os líderes, isso eu sei. Agora, que parte da carta ele escreveu, como escreveu, aí, puxa, isso aí vai ser fica para a história aí, para a curiosidade de todos, se o PR nunca resolver falar. Parará, deixa eu ler mais um pouquinho aqui antes de continuar. Ele está contando com o Temer, criou o Cunha, Alexandre de Moraes, é isso aí, criou esses 2 aí. Coisa linda esse meu amigo, hein? Obrigado, tamo junto, tá? Tainá, Patipapas, e o pior é que acho que o senhor é o melhor para a terceira via. Que senhor, se você está falando do Temer, pelo amor de Deus, ele não. Cássia, obrigado pelo elogio, excelente live, tamo junto. Essa live é pra gente botar os pingos nos is aí de uma forma, roubando da Jovem Pan o programa, colocar no nosso domingo. Bolsonaro ia fazer o que será? O Bolsonaro estava pronto para convocar o Conselho da República, tá? Ele estava, como ele falou aqui em Brasília, no dia 7 de setembro, ele estava lá com todas as assinaturas prontas, já estavam sendo cotados quem é que participaria, quem é que não participaria. E aí, né, foi dada aí uma segunda chance de paz aí pra todo mundo. O que foi ótimo, viu, pessoal? Foi ótimo. Deixa salva a live. Essas lives de domingo eu não gosto de deixar salvo. Eu acho que é legal essa interação pessoal, assim. Eu prefiro deixar outro. Mas eu penso no final dessa aí pra você, com carinho, né? Ele deve vir como senador, Márcio. Eu acho que se for pro São Paulo, ele não passa pro Senado. Não passa. O eleitor paulista tá exaurido aí dessas raposas velhas aí e virão ótimos nomes apoiados pelo Jair Bolsonaro. A menos que ele mude o domicílio eleitoral dele. Mas eu também ouvi ventilação de que o Temer viria como candidato a deputado federal e passando, o Bolsonaro faria o lobby para que ele assumisse a presidência da Câmara assim que ele voltasse. Então essa é uma hipótese, talvez seja a hipótese mais razoável que eu já tenha visto até agora. O rei do Brasil é o Bolsonaro, ninguém tem apoio que o PR tem, perfeito, Cândida. O rei da nova república é o Temer, mas do Brasil é o Bolsonaro. E o rei da nova república que eu falo no sentido pejorativo, tá? Não é sentido de elogio do Temer, não. É porque ele construiu grande parte dessa lambança que tem por aí. Dória rebolando na Paulista foi o mico do ano, eu vi os vídeos, até falaram que ele precisa usar sutiã, né? De tão, os pés dele ficaram balançando lá. Márcia, essa live é muito importante, deixa salva por favor. Nath, vou pensar no caso de vocês, juro por Deus, com todo carinho. Vocês viram aí que a gente nunca deixa salva, né? Quem participa faz tempo, mas pedindo assim, a gente, né? Acho que é uma informação de utilidade pública, né? Para que todo mundo tenha ciência quem é quem nesse jogo. Excelentes esclarecimentos, Márcio, é importante divulgar isso até para quem está do lado de Bolsonaro não ficar boiando e produzir alguma narrativa errada. Perfeito, Tiagão. É possível que Temer tenha pedido algo em troca, tipo Ministério Estatal? Se ele pediu algo em troca, foi para o Bolsonaro apoiá-lo em 2022, tá? Mas o Temer, ele não está em condição de pedir nada em troca. Essa aqui é a grande sutileza, né? Como ele veio até Brasília para apagar o incêndio que ele causou ao longo dos 30 anos de Nova República, Bolsonaro teve muita barganha nessa negociação. Bolsonaro, ele colocou as cartas na mesa e falou, pessoal, ninguém está em posição de pedir nada. Se vocês inclusive entenderem que precisam pedir alguma coisa, lá fora o julgamento da população vai dizer para vocês. Vocês quase não podem sair na rua, alguns de vocês aqui, né? Imagino que o PR tenha falado isso para alguns deles, né? Inclusive Alexandre de Moraes teve aquele episódio no Clube Pinheiros, onde ele nunca mais vai poder voltar, o clube que ele sempre frequentou a vida inteira. Fiquei sabendo também que a esposa dele tá numa crise que não consegue
pede para todos os dias ele renuncie, né? Teve um episódio também de um filho do sobrinho dele que parece que pegaram ele na rua aí e bateram nele, mas essa parte eu não sei. Eu ouvi de fontes relevantes falando isso, mas eu não sei também. Então tá caótica a situação, ninguém tá em posição de pedir nada pro PR, né? Quem tem o povo da forma maciça e expressiva que o PR tem, não tem condição, não tem barganha nenhuma numa mesa dessa de negociação. Até porque, né, pessoal, o PR tá querendo o que é justo. Que o judiciário fique na esfera jurídica, né? Não seja um ativista político, não interfira na decisão do voto auditável na CCJ, né? Ele quer que eu não anule provas de processos julgados em 2015, que é o caso do Lula, né, pessoal? Ele só quer o seguinte, e ele fala bem claro com isso, e eu sei porque eu vejo ele falando aqui também, né? O STF é requisito para que a democracia funcione na sua melhor forma. A gente só não concorda com algumas pessoas que estão criando crimes que não existem na Constituição e estão fazendo um ativismo judicial muito maior do que deveria ser feito, né? Essa que é a posição dele. Esse que foi o ponto. Depois desse movimento que aconteceu, Temer sabe que não consegue a presidência, vai para o ostracismo do Senado, que é para onde os políticos antigos... mas nem Senado ele pega, ele vai para deputado federal mesmo, se vier, tá? Sou totalmente Bolsonaro, todos nós somos, Meire, seja muito bem-vinda. Claudinha perdeu o início. Você já meio que a gente fala bastante aí no direct, aí você deve saber já o que eu tô falando. O Diabo Veste Prada, é isso mesmo, Dávila. Quero saber se o Xandão cairá. E o Barroso, eu fui na Paulista para reivindicar várias coisas, voto impresso, ver se o Xandão preso. Ô Wagner, acho que cairá é uma palavra que a gente não consegue ter muita previsão, né, de como é que ela vai ser. Mas eu acho que a gente vai ter boas novidades sim, em prol da democracia, tá? Isso eu posso falar para vocês. Comece a salvar as lives, por favor. Outro pedido, legal, pessoal, obrigado pelo carinho. Olha, eu queria ouvir mais o Eduardo Cunha, o malvado favorito. Pô, Eduardo Cunha, quando coloca... Ele tem 2 livros, né? Aquele Deus tem a misericórdia dessa nação e o Tchau Querida, que é o mais recente dele do impeachment. Vale a leitura para todo mundo. Deveria salvar a live, valeu, Pri. Temer foi chamado para receber o ultimato. Isso aí. É mais ou menos nessa linha, Lauro. Ele foi aí desesperado, ele não veio com zero barganha. Ele veio assim, pô, ou ele salva o que ele criou, ou o povo vai ser outro. PR veio para o PTB, o Taveiro perguntando. Eu vi uma notícia hoje que parece que vem sim, tá cada vez mais azeitado para que ele vá para o PTB. Sem o voto auditável, o risco ainda é alto. Edu, sem o voto auditável mas tem outras formas do voto auditável passar até 2022. Fiquem tranquilos, tá? Tudo dentro das 4 linhas da Constituição, nenhuma revolução. Muitos eu sei que gostariam de ver tanques na rua, né? A gente tem um pouco dessa vontade, dessa urgência, dessa ansiedade, mas dentro das 4 linhas tem como voto auditável, já está válido para 2022 sim, pessoal. Você acha que o Alexandre de Moraes vai cumprir o acordo? Acho que vai, Cássia. Acho que já está cumprindo já nos bastidores aí, já tenho visto algumas movimentações diferentes. Mas ele vai cumprir. Ele está super pressionado e na esfera familiar também, não de ameaças, né? Mas ele viu o tanto que está insustentável o negócio pro lado dele, que é bem possível que ele cumpra o acordo, tá? Bem possível sim. Boa noite, fala Rafa, vai ter a PEC para deixar o STF atuando só em questões constitucionais mesmo? Com certeza, isso é um grande... O Senado, o STF vai agora, a gente espera que nessa nova independência brasileira o STF apenas atue na parte judicial da coisa, nada de ativismo em nenhum outro dos poderes, sem live de Barroso com Felipe Neto, né, essas coisas assim que causam, né, uma dor no fígado da gente gigante. Ri muito hoje, vendo os vídeos da manifestação. Poxa, foi bizarro, né? Enterramos a terceira via, enterramos a esquerda e uma torcida. Eu até postei no meu Twitter na sexta. Eu queria muito que o João Amoedo também colocasse o rabo entre as pernas dele. Ele construiu um partido, isso é louvável. Ele e o Roberto Mota, que aliás é uma live que eu vou fazer na terça-feira, mas eu já vou divulgar no finalzinho aqui um spoiler de quem eu vou receber, que é o Roberto Mota, o fundador do Partido Novo, que aquele que discindiu, rompeu com o Amoedo, falou que o Partido Novo que ele criou não é o que estava na ideologia dele lá atrás. Vou receber aqui no meu Instagram na terça-feira o Roberto Mota, mas eu anuncio mais para o final dessa live. Mas uma saída honrosa seria o Amoedo, né? Passar o partido para uma transição aí de direita conservadora, né? Seria um grande favor que ele faria, já que a aliança não saiu. Não tenho orgulho do governador de São Paulo, ninguém tem. Meire, hora de perguntar o que podemos fazer por Bolsonaro. Já estão fazendo, todo mundo faz. Acho que o apoio que vocês dão aí, só de estarem nessa live aqui de domingo, pra gente estar essa interação, discutindo, compartilhando ideias, pontos de vista assim, que às vezes são divergentes, às vezes são convergentes, isso tudo já estamos ajudando o país a crescer. Porque cada informação que a gente consegue concatenar aqui e cada um vai espalhando informação positiva para cada um do seu rede de relacionamento ou para sua rede social, isso já é um efeito super positivo, ecoa de uma forma muito positiva Brasil afora. Márcio, fala um pouco do Alexandre de Moraes, o que ele pensou de atitude do nosso presidente. Ele ficou com medo, claramente. Ele viu o poder do povo,
O presidente botou os cachorros para cima dele na manifestação, no bom sentido, ele viu que ele estava num beco sem saída, e agora ele não tem mais o que fazer. Ele tem que cumprir o acordo que o Temer, que é o pai dele, avalizou, ou vai ter problema. E os problemas, aí a gente faz um loop contrário, né? A gente volta para o artigo 142 da Constituição, da intervenção militar, a gente volta para o Conselho da República, que pode, né, pode aclamar o estado de defesa e depois o estado de sítio. Alguém tinha me perguntado a intervenção federal, que também está dentro do Conselho da República, mas eu acho que a intervenção federal, pessoal, ela não é compatível com o momento que a gente está. Tá? A intervenção federal prevista no Conselho da República, se esse for convocado, ela é mais para consertar estados e municípios. Foi o que houve no Rio de Janeiro, né, com Braga Neto, que foi interventor na crise de segurança pública. Como essa crise não é entre União, estados e municípios, é entre poderes da União, seria mais estado de defesa, estado de sítio ou a intervenção militar via 142. As únicas diferenças são, se você convoca o Conselho da República e vai para o estado de defesa, que é o primeiro estágio, você tem que ter aprovação do Congresso, tá? E depois, se o estado de defesa não funciona por 30 dias, aí o presidente vai lá e convoca o estado de sítio, que aí é mais caótico, tá? É mais sensível. Agora, o 142 não precisa da aprovação do Congresso. O presidente, numa canetada, ele vai lá, ele pode dissolver os poderes do STF, dissolver os poderes do Legislativo temporariamente, convoca o Supremo Tribunal Militar para julgar as causas, né? Faz aí várias mudanças. E isso, eu falo muito para quem interage pessoalmente, pessoal, seria como se o Brasil estivesse vomitando, né? Vai melhorar, você vai colocar coisas ruins para fora, mas é super traumático no curto prazo. Vomitar dói, vomitar, né, é feio, né, fazendo essa alegoria, essa analogia. Então, se o PR conseguir realmente, com esse brilhantismo que ele teve, conseguir que o acordo seja cumprido, a gente sai numa foto assim para a história sensacional da nossa nova república. Você acredita na possibilidade de uma renúncia por parte do Alexandre de Moraes? A Márcia está perguntando. Márcia Sleiman, acredito sim. Uma aposentadoria compulsória, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que até alguns ministros do STF também não estão vendo formas aí honrosas do Alexandre sair. E uma vez o Alexandre saindo, pessoal, o que eu vi é que vai ser um novo ministro, que não é o André Mendonça, a ser indicado em comum acordo por Bolsonaro e por Temer, para cumprir a vaga do Alexandre de Moraes. E depois viria o André Mendonça. Alguma coisa nesse sentido. Arthur Lira tem apoiado de maneira geral o governo, mas Pacheco é uma decepção. Poderia ter pautado impeachment de Moraes, Barroso, Pacheco poderia ter feito tudo, né? Ele só simplesmente não fez tudo e ele está atrapalhando o Brasil. O Arthur Lira, o trator Lira, pelo menos está ajudando a gente aí da forma como ele pode, porque também lidar com o Centrão na Câmara é uma tarefa hercúlea. Essa história do sobrinho será verdade? A candidata está perguntando. Pois é, eu recebi de duas fontes que o sobrinho do Alexandre de Moraes apanhou em São Paulo, apanhou de uma forma meio feia. Não sei se é verdade, tá? Não fui atrás também, é uma esfera que eu gosto, quando mexe com violência eu pulo fora, não gosto de ver, nem de saber, nem de nada, então não consigo ajudar na verificação dessa informação. Márcio, acredito que o STF ofereça a cabeça do ovo numa bandeja? É, mais ou menos isso. Mas ele vai, de alguma forma honrosa, acho que ele deixa a vaga dele lá. Não podemos desistir do impeachment do Alexandre de Barroso. Eles perderam totalmente a condição de continuar no STF. Isso aí, os presos políticos estão sendo liberados? Estão sim. Paula está perguntando, estão sim. A gente já vai ter ótimas novidades no começo dessa semana, tá? Sobre os outros, Daniel Silveira e o Roberto Jefferson, basicamente, que sobraram lá, né? Concordo com... como trazem a Greta para falar do Brasil, isso aí, a Gretinha lá, né, no Senado, acho que foi na sexta-feira, poxa, também nem vi, preferi, botei lá, meus amigos ambientalistas lá viram, falaram, falou mais do mesmo, então nem me atrevi a passar ter o desprazer de ver a Greta falando para o Senado brasileiro. Ricardo Salles detonou a Amoeba hoje em um texto no Instagram. Poxa, o Amoedo com a força sindical, né, atrás da bandeira. O cara, Partido Novo, que seria o Partido Liberal, a renovação, a nova política, com a bandeirona atrás da força sindical discursando. Foi algo assim que vai entrar para a nova república de uma forma assim tão pitoresca que, meu Deus do céu. Márcio, por que o presidente não processa o Felipe, que chama toda hora de genocida? Acho um absurdo isso. Malu, acho que tem duas formas de responder isso. O que eu sei é o seguinte, o presidente ele já está tão assim blindado para esse tipo de fala, para esse tipo de opinião, né? Muita coisa que sai na imprensa ele sabe também que é atacando ele, que ele deixou isso de lado, tá? Ele falou, vou focar no crescimento do país, deixa aquele feto lá continuar falando, que eu sei que ele tá meio que assim, já blindou a imprensa, ele não liga mais para isso mesmo. Embora também pudesse processar só para dar trabalho pro Felipe Neto, né? Só para o Felipe Neto gastar dinheiro com o advogado lá para recorrer, para se defender e tudo mais. Márcio, boa noite. Quem será o vice de Bolsonaro em 2022? Ótima pergunta, excelentes opções.
Pode ser Tarcísio? Não, Tarcísio falou hoje que está estudando o Senado para o Goiás. Pode ser o Pedro Guimarães, presidente da Caixa? Pode ser o Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Márcio, pode ser alguém do Centrão? Não acredito muito. Não acredito muito. Eu acho que é inegociável para o Bolsonaro uma chapa com o Centrão em 2022, se ele vier como candidato. Mas, por enquanto, pode ser a Tereza Cristina? Pode ser a Tereza Cristina do agro também. Uma ministra super cotada, técnica, competente, que tem feito um excelente trabalho. Clica no aviãozinho para mandar live para os amigos. Daniel tá falando, é isso aí. O seu conteúdo informativo é ouro. Obrigado, Cássia. Obrigado. Isso aí que motiva a gente se encontrar todo domingo aí. Que bom que vocês gostam. Eu tento traduzir para vocês o que a imprensa faz de errado. Muita gente não sabe qual foi sua atuação no governo. Fala para nós. Gosto muito de você, Sula. Vou falar então. Eu atuei no Ministério da Economia, pessoal, de junho de 2019 até dezembro de 2020. Eu era responsável pelo patrimônio da União no Espírito Santo, mas o nosso time tocava o patrimônio da União no Brasil inteiro. São 700 mil imóveis, que a União, a maior imobiliária do mundo é a União. Ela tem mais imóveis no Brasil do que o Vaticano possui de igrejas no mundo inteiro. A gente é gigante aqui, é 1,3 trilhões de reais em imóveis. A gente aprovou na nossa gestão uma lei federal, foi uma das únicas medidas provisórias que o Rodrigo Maia não caducou, foi a nossa. Não sabemos por quê. Parece que olharam assim pra gente, viram, puxa, vou contemplar esse time aí que tá dando sangue aí. Deixaram suas famílias e vieram para Brasília para conduzir o país. E aí conseguimos aprovar uma lei federal que regulariza a venda, né, as privatizações de imóveis da União, que eu gosto de falar. Então essa foi minha atuação no governo, bati com muito senador de frente, muito senador pediu meu cargo para o Braga Neto, para o Paulo Guedes, mas seguraram meu cargo, viram que estávamos fazendo um excelente trabalho, ficamos firmes e fortes, e aí em dezembro de 2020 mudou a secretaria, né, debaixo do Paulo Guedes, e aí eu optei pela saída porque eu não concordei com as pessoas que lá ficaram. Essa é um pouco da minha história, moro em Brasília, atualmente presido o PTB Vitória. Estou articulando aí muitas coisas legais para que a gente possa transformar o Brasil uma guinada à direita, uma guinada conservadora, porque o Brasil é conservador, pessoal. A população brasileira é cristã, é conservadora. Não tem nada de terceira via, nada de progressismo, nada de ideologia de gênero, aborto, etc e tal. Falei de mim aí um pouquinho só para a gente ficar na mesma página então. Parará, deixa eu ler mais aqui um pouquinho antes de entrar. Eu tenho mais uma pauta aqui para falar com vocês, mas eu vou ler mais um pouquinho aqui rapidinho. O que vai acontecer depois do dia 7 de setembro e essa carta conciliadora? As cenas dos próximos capítulos começam nessa segunda-feira. Eu já acho que a gente vai ter boas novidades na segunda-feira, tá, pessoal? Sobre esse acordão aí que o Bolsonaro fez com as lideranças dos outros poderes. A Ju está explicando aí também um pouquinho o que é intervenção em estados e municípios. Márcio, o que fazer juridicamente com a mídia mentirosa? Parar de da audiência, não tem o que fazer juridicamente com eles, né? Até porque a gente não vai ter força, porque a gente tem político velhas raposas aí por trás, o próprio Metrópolis aqui em Brasília, aquele blog lá também, tem muita gente suja por trás. Então a gente não tem muito o que fazer não, pessoal. É só parar de dar audiência, vão focar nos canais conservadores, Gustavo Gayer no YouTube, a Bárbara no YouTube, né, o meu aqui no Instagram que é mais forte do que o Twitter. É dessa forma que a gente vai bypassando, vai deixando de lado essa mídia bandida que somente. Pacheco é um lixo, votamos nele para ficar livre da Dilma, mais gente pedindo para deixar a live salva. Será que Temer é confiável? Nunca, né? Greta falou de novo que o pulmão do mundo é a floresta amazônica, lamentável. Emagrecer Senado grega, vice vai ser a Bia Kicis? Será que vai ser a Bia Kicis de vice? Eu acho que uma Bia Kicis podia pegar a presidência da Câmara em 2022, né? Imagina só, a nossa guerreira Bia como presidente da Câmara num segundo mandato do Bolsonaro, o tanto que o trator conservador, o trator liberal ia passar e ia ser benéfico para o Brasil inteiro. Márcio, se foi o Temer que foi atrás do presidente para sinalizar uma trégua, por que não foi o STF que mexeu primeiro as peças publicamente? Por que o Bolsonaro que soltou o comunicado? Acho que é Gui, né? Gui que está falando. Primeiro que eu falei, o fato do Temer ter ido, né? Isso já mostra tudo, ele saiu do conforto dele para ir pedir alguma coisa para o presidente, tá? E o segundo é o seguinte, o STF está em embate direto com o Bolsonaro. Numa negociação, quando você está em embate direto com o inimigo, as emoções estão à flor da pele e você perde a racionalidade, você perde a lógica, né? Então, para a gente baixar a poeira um pouco, coloca um intermediário que seja comum, que transite nos dois lados, que isso o Temer transita, já foi presidente, e indicou um STF, né? E além de ele ser o rei da nova república. Então, optou-se por, coloca você primeiro, Temer vai lá e dá o recado. A partir do momento que a gente entende que você tem o controle
dessas pessoas do STF, que você tenha influência para que a gente possa aqui assinar esse acordo, você volta para mim e a gente vai começar a modelar esse acordo. Porque se nem você tivesse essa influência, Temer, aí a gente não tem jeito. Aí vai ter que ser via Conselho da República. Então por isso que o Bolsonaro fez dessa forma. E agora o Bolsonaro soltar o comunicado, eu não vejo problema nenhum. O Bolsonaro é super republicano, é super patriota, ele não quer a intervenção, ele não quer a guerra, ele quer um Brasil crescendo, um Brasil referência no mundo. Ele vai falar na ONU agora, dia 21 também, ele vai abrir a ONU, se não me engano. Então o Bolsonaro, ele não é guerreiro nessa forma, ele é um cara super inteligente, estrategista. Por isso que ele falou, cara, beleza, faz essa nota aí pro bem da nação, eu coloco, né, eu seguro meu fígado aqui, meu ego, eu publico essa nota como sinalização de que eu já estou cumprindo o acordo. Foi esse no limite aí a publicação da nota foi para sinalizar que ele começou a cumprir o acordo, colocando, né, pedindo desculpas pelo tom que ele falou e tudo mais. Então por isso que o Bolsonaro agiu dessa forma. E o Ciro Nogueira para vice? Não, o Ciro Nogueira acho que ele quer o governo lá do Piauí, que ele não é? Sei lá, Alagoas, Piauí. O Ciro ele tem planos para pegar o governo estadual lá. Seria a Bia Kicis uma vice fantástica? De novo, eu prefiro a Bia como presidente da Câmara. Estou dividindo com você o US Open. Valeu, Paty. Valeu. Isso aqui acaba, o meu acaba rápido. O US Open depois a gente vê com calma lá. Obrigado por tudo que tá fazendo, Ana Giovana, sei que você é de Boston, fala daí direto aí do Nordeste americano, seja muito bem-vinda, outra guerreira que tá comigo todos os dias no PVT do Direct. Pessoal, quem quiser PVT do Direct, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todos. Por enquanto eu tô conseguindo responder todos e vocês me alimentam muito de informação boa, viu? Não achem que eu recebo tudo e que sei de tudo, não. Tudo que vem de vocês aí também muitas vezes é super surpresa para mim. Eu não tinha visto, tá? Então continuem assim. Vocês são aí meus geradores de conteúdo sério, conteúdo técnico, conteúdo positivo. Márcio, se precisar de alguém em BH, tô aqui. Beleza. Quando a gente começar a ver o PTB Belo Horizonte, a gente com certeza vai acionar. MW, a Bia seria uma ótima vice de Bolsonaro. O pessoal tá querendo muito a Bia, hein, como vice de Bolsonaro. Vou até mandar um WhatsApp para ela lá depois falar, Bia. O pessoal tá te querendo muito lá, hein. Fazendo um trabalho perfeito e fantástico a nossa guerreira. Fran tá aí também, boa, seja muito bem-vinda. Empreendedora Fran, direto de Bombinhas. Continua assim, você é muito bom, obrigado, continuarei, terei novidades assim essa semana também bem legais, aliás, 2 grandes novidades que eu já vou falar aqui para vocês. Chandros vai renunciar, bem possível, bem provável. Boa noite, Márcio, tem como, digamos, desligar a transmissão dessa Globo Lixo? É difícil. Ano que vem vence a concessão dela, mas parece que tem dinheiro chinês aí já que já vai ajudar a pagar os impostos que ela deve, por aí vai. Mas ficou o Temer escrevendo carta para Bolsonaro. Algumas coisas que vocês falam, pessoal, eu não peguei no timing certo, aí eu fico, né, perdido, não consigo responder o que vocês estão comentando aqui. Precisamos de alguém para São Paulo. São Paulo, já temos lá o Facuri, presidente do PTB paulista, já está fazendo uma ótima base. Provavelmente deve ir o Salles para lá, deve ir o Felipe Sabará para lá também, que foi expulso do Novo por ser um cara conservador. São Paulo está em excelentes mãos também, pessoal. Temer foi de ponte aérea, executivo, judiciário, algumas coisas eu perco o que vocês estão falando. Bolsonaro mandou avião para buscar o Temer, não sei, mas se foi também, ótimo, né? Pelo menos o Temer economizou uma passagem para resolver a cagada que ele fez. Você é um gato, com todo respeito, obrigado, Célia. Aqui em BH, quem não gosta de política está acompanhando sua live. Aqui em BH, até quem não gosta de política está acompanhando sua live. Obrigado, Vânia, obrigado. Mas acho que é legal a gente falar, né? O que eu tento fazer é ser menos a linguagem política e mais a linguagem prática, né? Tudo que vocês veem nas fotos, que vocês veem nas mídias, que vocês veem nos instas dos ministros, do presidente, que eu também vejo aqui na Ponta em Brasília, na Esplanada, né? Nos lugares que eu frequento. Traduzir para o prático, né? Sem o politiquês chato das velhas raposas políticas. E a CPI do Covid, com foco em rastrear dinheiro enviado para os estados. A CPI do Covid também agora ela está querendo arrolar o Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro, que não tem absolutamente nada a ver com intermediação de vacinas. O Léo Índio até pouco tempo trabalhava no gabinete do senador Carlos Viana e agora não está trabalhando nem no mundo público, tá? E o Omar Aziz publicou na Stoic que está pensando em arrolar o Léo Índio. Léo, se você estiver vendo aí, cara, dá um toque aqui para você entrar ao vivo também, para você explicar isso aí. Onyx Lorenzoni para vice? Não, acho que o Onyx ele vai pro Senado pelo Rio Grande do Sul. É uma grande hipótese do Onyx aí também, tá legal? Onyx ou Onyx, né? Cada um chama de um jeito aí, mas vamos chamar de Onyx. Prefiro chamar de Onyx. O Bolsonaro só mostrou espírito de abnegação, humildade e espírito político com esse acordo. É isso aí, Patrícia Mendes. Um verdadeiro patriota republicano. Rosa chegou, tava sentindo sua falta. Ribeirão Preto na área. O nosso chopp do Pinguim, nossa cana de açúcar, galera de Ribeirão aí, seja muito bem-vinda. Bia combina com o Congresso, é isso aí, Miro, Bia fica lá onde ela tá, lá, gigantona Bia Kicis.
Você é um ser humano incrível, torço pra você pra caramba, valeu Malu, tamo junto. Ouvi rumores que deve ter um pedido da China para que não tivesse bloqueio de vias por conta das baixas reservas de soja. Tem algum sentido? Não, a China não... Pode ter até pedido isso aí, mas não teve nenhuma decisão forte em relação a isso sobre o pedido da China. China, graças a Deus, nesse ponto, eles estão perdidinhos com a gente. Se venderam para os chineses, Globo mais um montão de ações, é isso aí, concordo, me ajudou muito mais no legislativo. Márcio, você é top, valeu, Elô. Tamo junto, obrigado, querida. O que será que pensa o Marcel Van Hatten? O que você pensa do Marcel Van Hatten? Poxa, essa pergunta é legal, da Marisa. O Marcel, ele foi por 15 anos, se eu não me engano, pessoal, filiado ao Partido Progressista, quando ele era deputado estadual no Rio Grande do Sul. Beleza, não tem problema. Bolsonaro também já foi filiado ao Partido Progressista. O Partido Progressista tem quadros que são super éticos, super idôneos, né? E o Marcel foi para o Novo. O Marcel, ele não pode sair do Novo porque ele é mandatário, né? Ele perde o cargo porque o cargo pertence ao partido. Então ele não pode sair do Novo agora, a menos que ele entre com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, pedindo para mudar de partido, que acho que foi o que a Tabata Amaral fez, saindo do PDT, tá? Agora, se o Marcel não demonstrar na janela que vai se abrir em abril de 2022 que ele quer sair do Novo, desse lixo do Novo que ficou, aí a gente vai entender que o Marcel não é dos nossos. Pelo menos por enquanto, ele tem ativamente peitado a direção nacional do Novo, via Eduardo, que é o presidente, e o Amoedo, que é o fundador. Ele tem falado, não vou pedir impeachment de Bolsonaro, eu não vou em passeata nenhuma, ele tem se colocado contra a todas essas balelas que o Novo tem falado do presidente, tá? Então o Marcel, na minha opinião, ele tá no crédito dele ainda, da gente entender que ele é um cara certo, um cara do nosso lado, tá? Porque ele não pode mudar de partido ainda. Mas se abrir do ano que vem, quando abrir a janela, ele não sair, aí teremos aí uma pequena decepção. Difícil que o Alexandre de Moraes renuncie o cargo. Tem saídas honrosas, né? Ninguém sabe o que ele está pensando, como é que tá a vida pessoal. Eu sei que a vida pessoal dele está super caótica, pessoal. Não só a dele, mas da família dele, tá? De crises, as pessoas não estão saindo de casa mais. Então, talvez que ele pegue um voo aí, vá para a Suíça morar por lá, tá ótimo pra gente. Numa negociação não pode ter perdedor. É necessário permitir ao oponente uma saída. Acho que o presidente agiu corretamente, ótimo negociador. Professor Jorge Santos, excelente. É isso mesmo. Você tem que dar saída honrosa para o seu adversário, para os dois saírem ganhando alguma coisa. Senão teriam que ser tanques nas ruas e não é o que ninguém queria. Perfeito ponto. Você tem o WhatsApp do presidente? Breno está perguntando. Não tenho, Breno. Não tenho o WhatsApp do presidente. O que poderia acontecer se não cumprir o acordo? Abraço. São cenários que é difícil a gente traçar, porque a gente não tem todas as informações que a BIM do general Heleno tem, que o ministro da Defesa tem, que o Bolsonaro tem. Então são coisas difíceis da gente elocubrar o próximo passo, né? Mas com certeza esse é algo traumático. Esse é algo bem traumático mesmo. Vanoleto, sua linguagem excepcional. Obrigado, querida. Obrigado. Tento aí fazer da melhor forma possível para vocês. Ótima notícia para São Paulo. Não aguentamos mais o PSDB e PT, o Teatro das Tesouras. Acabou dias contados em São Paulo. Dória na manifestação contra o governo federal não seria uma quebra de decoro, Márcio? Seria, mas quem liga para isso, né? A gente não tem um judiciário estritamente que leia, né? Que jogue nas quatro linhas. Até mesmo estão perguntando lá se o Dória vai multar o Renan, né? O Dirceuzinho do MBL, porque ele estava lá no parlatório sem a máscara. A mesma multa que ele deu para os apoiadores do Bolsonaro, vamos ver se ele vai dar para o MBL também. Aqui tem o Bibo Nunes, que talvez vá para o Senado também, pode ser também, com certeza. O Tarcísio vai para senador, acha ele maravilhoso no executivo, na infra. O que acontece é o seguinte, né? Os ministros do executivo, eles têm um plano de trabalho, um plano de consertar o Brasil. Quando você atua no executivo do governo, foi muito do nosso caso também, a gente tem duas pautas principais, né? Primeiro é pavimentar a avenida e depois é construir a Ferrari que vai pilotar a avenida para a gente com rapidez. Então, uma vez que você pavimenta a avenida, quer criar leis, quer criar novos decretos, medidas provisórias, né, fazer toda a parte técnica e teórica, depois você coloca, e você deixa isso de uma forma segura, de uma forma que rode sozinho, depois você coloca pessoas que são competentes, não precisam ser brilhantes, mas pessoas competentes que consigam tocar esse planejamento feito inicial. Tá? Então por isso que o trabalho do Tarcísio foi magistral, foi perfeito, e ele estaria já em condições de ir para um cargo como senador e para o legislativo ajudar o Bolsonaro de outras formas, dado que agora já são de super confiança, né? Bolsonaro não conheceu o Tarcísio antes, tá, pessoal? Essa história do Tarcísio também é até legal, já eu conto para vocês como é que os dois se juntaram. Então, uma vez pavimentada a estrada, uma vez a Ferrari está sendo preparada para ser pilotada, pode colocar um piloto ali que seja gabaritado para isso, não precisa ser brilhante, e aí os negócios andam. Isso vale, portanto, para o Ministério da Economia, para a Agricultura, para o do Tarcísio, que é o da Infra, Relações Exteriores. Por isso que o Tarcísio pode ir sem que ele cause nenhum prejuízo ao Executivo.
Mas se o povo fazer mais 4 manifestações no dia 7, o Alexandre está de pressão. Acho que não vai precisar não, Aninha. Acho que não precisa de mais nenhuma manifestação gigante, não. O recado está mais do que dado. Você explica de um jeito que eu entendo, Márcio. Adoro te ouvir. Obrigado, Sônia. Isso é um dos maiores elogios que eu posso receber. Márcio, tá top, tamo junto. Valeu, Edu. Top são vocês. Valeu, Malu. Precisando de gente boa no Senado. Adoro suas lives. Obrigado. Vou falar um pouquinho aqui de como o Tarcísio conheceu o Bolsonaro. Foi bem legal, porque quando o Bolsonaro não tinha um nome para infraestrutura, né? Ele tinha fechado já, o Paulo Guedes estava com o Bolsonaro desde fevereiro de 2018, né? Já estava já fazendo plano de governo, já estavam já se namorando, vamos dizer assim, tudo mais. Quando o Bolsonaro assumiu, ele não tinha um cara para infra, ele estava com os nomes lá que ele não queria muito, etc e tal. Aí alguém cochichou pro Bolsonaro e falou, ó, tem um cara lá que era da Dilma mesmo, mas o cara é servidor de carreira, o cara fez IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, né? Uma das faculdades mais difíceis do Brasil. Houve aquele menino lá, porque ele tem umas ideias boas ali, ele já foi presidente do DENIT, ele talvez consiga te ajudar. O Bolsonaro falou, não quero, não tô com tempo para ver meninos agora, né? Eu preciso consertar o Brasil, a caneta tá na minha mão. Aí o pessoal falou, Bolsonaro, vai lá e ouve esse menino, dá 3 minutos para ele, se você não gostar, a gente tira ele da sala e segue o jogo. O Bolsonaro falou, beleza, vai dar lá, dá 3 minutos para esse menino aí que vamos ouvir. Cara, a reunião durou 1h30. Tarcísio e Bolsonaro saíram os dois com coraçõezinhos nos olhos, assim, igual o seriado Chaves vê lá a menininha bonita, ele fica com coraçõezinhos, foi assim. Aí começou o maior relacionamento aí positivo, um dos maiores, né, vou falar o maior da Esplanada. Os dois foram amor à primeira vista, o Tarcísio com aquele jeito dele sóbrio, sereno, técnico, sem qualquer vaidade. O Tarcísio tem zero vaidade, pessoal. O Tarcísio é um cara assim, cara, se você pudesse, você para a sua vida para ficar 24 horas só olhando para ele. Os trejeitos dele, como ele olha, como ele pensa, como ele se dirige às pessoas. Se tem um lorde na Esplanada, esse cara é o nosso gigante Tarcísio. E assim os dois fecharam lá, e o Tarcísio pegou a infra e faz, obviamente, aí um excelente trabalho. Não vou nem entrar nessa seara aqui que é chover no molhado. Para muita gente perguntando se o Alexandre de Moraes renuncia, já falei, vamos ter boas novidades nesse sentido sim. Márcio, sobre o relatório final da Covid, como fica a situação do presidente? A Lucy está perguntando. Acho que ele vai pegar o relatório final do Renan Calheiros, vai mandar encadernar e vai distribuir nas salas das universidades públicas para falar, tá vendo, pessoal? Não sejam igual esse senador aí. Estudem para não fazer essa baboseira que esse senador está fazendo. Muito bem, junto ao Tarcísio aqui. Márcio, você vai sair candidato em 22? Vou, deputado federal, mas eu não posso falar ainda, mas falei. Carla Zambelli ou Janaína Pascoal poderiam sair vice de Bolsonaro? Não. Tanto a Carla quanto a Janaína, não. A Carla, já ciscaram a Carla para o Senado, por São Paulo, em 2022, mas vamos ver. Ainda não está nada certo, mas a Carla Zambelli ou Janaína não sairão como vice de Bolsonaro, não. Você acalma meu coração, obrigado, Glaucio. Vocês também aí contribuem bastante para que eu acalme, vocês dão muita informação e muito otimismo também. Malu, estamos juntos. Janaína, nem pensar, foi cogitado. Fala, Márcio, beleza? Tem gente chegando aí. Monteiro, seja muito bem-vindo. Que o Tarcísio continuasse do lado do presidente, ele é sensacional. É isso mesmo. Deixa eu ler mais coisas aqui. Márcio, a ministra Tereza seria um bom nome para vice? Seria, Michele. Inclusive, é super cotada a ministra Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura, para vice na chapa de 2022. Ela é uma pessoa excelente. Prefiro o Tarcísio como ministro para lembrar como começou. Para terminar o que começou, mas foi o que eu falei, o Gitana, o caminho está pavimentado, entendeu? Se você pega um arcabouço de Ministério da Infraestrutura, que são portos, rodovias, ferrovias, vai passar o marco das ferrovias agora, nesse novo acordo do Bolsonaro, o Tarcísio ele pode alçar outros voos, né? Outras pessoas podem dar continuidade para o trabalho dele. Se for em São Paulo, terá meu voto. Então, pessoal, o que eu tinha anotado aqui pra gente conversar hoje era basicamente isso. O Temer aí é o pai dessa nova república horrorosa, ele que construiu todo esse caos que nós temos aqui, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não. Ele construiu isso, por isso que ele foi convocado, né? Falou, ó, o único cara que poderia ter ido para resolver isso é o Temer, porque ele foi o criador das criaturas que cá estão atrapalhando o desenvolvimento brasileiro. Semana que vem, vou falar aqui um pouquinho agora já só o que vai acontecer na terça-feira agora, depois de amanhã. Eu vou receber aqui no meu Instagram o Roberto Mota. Roberto Mota foi o fundador do Partido Novo, junto com o João Amoedo, do Dia Zero, tá? E ele, inclusive, teve a ideia do Partido Novo. E ele é o que em 2016 falou que o Novo estava seguindo por uma rota que não era a que ele compactuava, não era a rota que o partido fundou, que o que eles fundaram, que eles tinham a ideia na cabeça, tá? E ele, agora recentemente, ele se desfiliou do Partido Novo, não sei quando, ele vai explicar certinho o processo na live, e ele escreveu o livro Os Inocentes do Leblon.
Tá? O que o livro onde ele vai contar, ele tá contando, né? Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ele conta do dia zero até quando ele saiu do Novo. Ele vai contar como foi a fundação do Novo, quem eram as pessoas que estavam por trás, por que o Partido Novo se desvirtuou das ideias originais dele e quem sabe qual é o futuro do Roberto Mota, né? Porque claramente com essa posição dele, ele é um cara conservador, ele é um cara totalmente oposto às ideias do Novo, e ele vai compartilhar aí com uma gentileza tamanha como foi a experiência dele, não só de fundar o partido, mas de todos os dias, basicamente, estar com o João Amoedo, se o João Amoedo mudou de personalidade, ou se o João Amoedo sempre foi assim, mas ele só escondia. Então essa live com o Roberto Mota, terça-feira às 19 horas, depois eu vou publicar o post, será sensacional aqui no nosso Instagram, tá legal? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, esse lance do marco temporal, será que vai ser aprovado? Não sei também, Elô, também não sei, consigo, ao longo da semana, consigo dar mais prognóstico sobre isso. Márcio, top, amo te ouvir, obrigado. Rapidamente aqui falando, as pesquisas eleitorais. Quem sabe aqui, quem me acompanha 2 domingos atrás, eu falei que a gente criou uma área de pesquisas eleitorais dentro de uma empresa que eu sou sócio. Tá? A gente não aguenta mais esses Datafolha, XP Política, esses institutos que falam que Bolsonaro perde para todos em qualquer cenário, que Lula tem 46% dos votos no primeiro turno. Então a gente montei isso há 2 semanas. Tá? A gente já rodamos a primeira pesquisa de 28 de agosto a 30 de agosto. Tá? Mas a gente não conseguiu atingir o quórum mínimo de eleitores pesquisados, mas já posso falar nas prévias aqui já para vocês, tá? Nessa pesquisa, ela está aberta aqui, a gente chegou com Bolsonaro, ele teve 74%, foi uma pesquisa aberta, espontânea, tá? A gente não citou nenhum nome de candidato, a gente só perguntou se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente? Um espaço aberto para as pessoas inserirem, tá? 74% Bolsonaro, 12% Lula, 4% Ciro, tá? 74% Bolsonaro, 12% Lula, 4% Ciro nas pesquisas que a gente criou na mesma metodologia do TSE, mas sem nenhum viés de imprensa ou desses institutos de pesquisas que mentem, tá? E corrobora-se pelas fotos que a gente viu nas imagens hoje, tanto de 7 de setembro quanto hoje, tá? A gente viu pelas imagens, então já divulgo aqui para vocês, de antemão, vocês que me acompanham aqui todo domingo, a gente vai começar a rodar uma nova amanhã, a gente espera que com a metodologia, que já está certa, a gente só não atingiu o quórum, né, de pessoas entrevistadas em tempo, até porque a gente é marinheiro de primeira viagem, mas a gente é técnico, sabe o que a gente está fazendo, tem estatísticos de primeiríssima linha comigo trabalhando nisso, tá? 74% de intenções de votos espontâneas para Bolsonaro. Isso é gigante, pessoal. Isso é gigante, porque a gente não citou nenhum nome. É um campo aberto e essa pesquisa a gente foi para o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Homens e mulheres de todas as faixas etárias, tal qual o TSE recomenda. Então, foi uma excelente notícia que a gente teve, eu não divulguei. Não vou divulgar essa, obviamente, porque a gente não atingiu o quórum mínimo, tá? Então eu só estou divulgando verbalmente para que vocês que acreditam em mim e acompanham o nosso trabalho, sabem que é um trabalho sério, sabem que é um trabalho dedicado, que não tem um centavo de dinheiro público, não estou no mundo público atualmente, então faço isso mesmo por patriotismo, por querer consertar esse negócio chamado Brasil, tá legal? Então é isso aí, pessoal, isso que eu queria falar também. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho que eu fiquei falando bastante agora. Essa pesquisa não chega a nós, vai chegar, Rosa, porque é uma pesquisa aleatória, né? A gente não pode escolher quem a gente vai entrevistar, a gente tem que pegar uma base de dados, aleatoriamente nessa base de dados a gente dispara a pesquisa. Por isso que muita gente, nunca participei de pesquisa e tal, mas é por causa disso, a gente não pode, o pesquisador não pode ter o viés de selecionar a pessoa, tem que ser tudo no modo randômico. Márcio, as pautas armamentistas como ficarão diante desse novo acordo? Ficaram ótimas, viu? Inclusive elas estão nesse acordo aí para que o STF não derrube o último decreto das armas de Bolsonaro. A imprensa é nojenta, é isso aí. Bolsonaro no primeiro turno, sem dúvida alguma. Qual o total de votantes? Também não posso abrir, Dalva. Isso daí eu vou abrir quando eu publicar de fato a pesquisa, tá? Mas foram centenas. Acredito nesse termômetro, é isso aí, Juju. Bolsonaro está muito maior do que todo mundo imagina. Em Nordeste, quando eu publicar a pesquisa, eu também vou separar por região, como foi a intenção de votos de Bolsonaro na pesquisa por região. Então eu vou segregar Nordeste e vou segregar por homens e mulheres, né? Para cada estado, cada região do Brasil, eu vou fazer abertura de eleitores por sexo do Bolsonaro também. Manda esses números aí para o Datafolha, Márcio. Pois é, né? Datafolha a gente vai virar referência, pessoal. Você não tem a menor dúvida disso. Daqui 1-2 meses a gente vai fazer um trabalho gigante via Terra Brasilis, tá? Que é a empresa que está fazendo as pesquisas. Terra Brasilis.
Acredito em você, valeu, Ale, tamo junto. Nos passa nova pesquisa para divulgarmos. Daniel tá perguntando, assim que eu puder, assim que eu fizer ela e ela atingir os requisitos mínimos do TSE, obviamente eu vou divulgar e vou falar, pessoal, repassem para todo mundo aí. Obrigado, Márcio, eu saio daqui animado. Todos nós, eu também saio super animado. É uma dose de energia pra gente aguentar a semana, não é isso, pessoal? E como eu sempre falo, confiem no time, não na política. A política são atores diversos, com informações diferentes atuando. A gente sabe que o nosso time do Bolsonaro, o time dos ministros, são com pessoas competentes, pessoas técnicas, pessoas ficha super limpa, sem um centavo de corrupção. É o primeiro governo na história que não tem um único centavo de corrupção, e não vai ter. Eu sei que não vai ter, podem armar armadilhas que quiserem, mas eu sei que não vai ter. Então esse governo é uma referência pro mundo. Muito bom ouvir isso. Eu arrumo briga todo dia aqui em São Paulo para tentar informar as pessoas e continuarei na luta aqui. É isso aí, Wagner. Você pode me pedir ajuda. Muitas pessoas também, pessoal, queria deixar esse espaço aberto para dar uma mensagem. Muitas pessoas, vocês, quando estão entrando em alguma discussão, algum debate, ou com o centro, ou com a esquerda, com isentões, com familiares, com amigos, e não tem as informações ou a linha de raciocínio certa para argumentar, pode me mandar o que vocês estão debatendo, que eu ajudo vocês a construir com as informações do governo a pauta técnica para vocês irem para os debates ou para as discussões com mais informações, tá? Isso aí eu faço bastante. Eu faço muito com pessoas do meu círculo pessoal que me pedem esse tipo de ajuda, podem fazer comigo. Ah, Márcio, entrei aqui com o meu cunhado que está falando isso, aquilo, como é que eu saio dessa? Pode me mandar, que de forma técnica eu vou falar. É isso assim. A menos que não pegou uma pauta que realmente não teve, aí eu não tem como eu ajudar. Mas podem me mandar no direct aí que eu ajudo vocês com o maior prazer, que eu sei que o pessoal, a gente apanha pra caramba. Eu, no dia que o Bolsonaro publicou a carta, eu tomei porrada para todos os lados. Seu presidente é um jumento, seu presidente é um energúmeno, seu presidente é um morde-a-sopra, seu presidente é um homem que não tem palavra. Eu ficava assim, ó, só meditando, ouvindo, vai, ataque. Esperem a live dele às 19 horas, pessoal. Vamos dar o contraditório, vamos deixar ele se pronunciar, vamos dar voz para ele. Ele é super republicano, ele é patriota, ele jamais faria algo que fosse contrário ao desejo da população. Não tenham dúvidas disso, pessoal. Não tenham dúvidas disso. Eu acredito que em 2018 o Bolsonaro ganhou no primeiro turno com 78%, mas com as urnas sem possibilidade de auditoria passaram a mão. É isso aí, Fernanda. Eu também acredito. E esse resultado surpreendente que a gente chegou aqui, eu vou até tentar fazer aqui para vocês, só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tô com ela aberta aqui, ó. Então a gente rodou bastante. Falei com pessoas assim, tudo aqui, ó. Cada uma dessa aqui é a respostinha. E aqui foi, ó, Bolsonaro com 74%. Tá aqui a nossa tabela banco de dados, da pesquisa e tudo mais. Mas, na hora certa, eu vou divulgar ela com todo o carinho para vocês, para que vocês possam repassar para o Brasil inteiro, para a gente ver que não tem terceira via, não tem esquerda, é Bolsonaro e 22, basta ter um TSE que audite os votos para a gente ter certeza que o nosso voto está indo para o candidato certo. Eu arrumo briga todo dia em São Paulo, podem abusar de mim, podem pedir ajuda que eu faço com o maior prazer. Eu sei que a guerra é difícil pra caramba pra mim, e eu sei que vocês estão na ponta aí defendendo espontaneamente esse governo, passam pelos mesmos perrengues que eu passo. Então podem pedir ajuda. Moro em Bangu e as comunidades têm discutido política. É isso aí, voto auditável morreu, a chance de desistir? Não, Rosa, tem chance do voto auditável sim, com certeza tem. Não, fiquem tranquilos, a gente tá... Os deputados, no caso, né? Estão vendo formas aí de que a gente consiga passar, ter o voto auditável, o voto transparente, né? Que é o maior símbolo da democracia. Obrigado, Márcio, por esse gás de energia. Começarmos a semana, beleza? Obrigado a vocês. Pessoal, o Insta já me avisou aqui que vai terminar, né? Falta aqui mais 1 minuto e meio. Vamos tirar... Se todo mundo agora puder fazer uma coisa diferente, mostrem todo mundo posta a bandeirinha do Brasil nos comentários, que a Paula, minha assessora que está vendo a live, ela vai tirar um print da tela aqui. Então todo mundo só posta em bandeirinha do Brasil agora, que eu vou abrir nossa bandeira aqui pra gente tirar nossa foto de encerramento. Pode ser, pessoal? Todo mundo escrevendo a bandeirinha do Brasil aí, consegue? Isso, bandeirinha do Brasil assim, ó. Todo mundo bandeirinha do Brasil aí comentando. Coloca nos comentários aí, pessoal, bandeirinha do Brasil. Isso, mais bandeirinha do Brasil, pessoal. Olha só nessa foto como vai ficar bonita que eu vou postar já já. Todo mundo. Paula, pega com vários comentários aí na foto, Paula, por favor. Tá? E aí eu vou postar Grazi, valeu Grazi. Célia, Ana Lu, todo mundo de bandeirinha, muito legal estar com vocês, pessoal. Vocês são sensacionais. Contem sempre comigo para tudo. E a hora que a gente começar a divulgar essas bandeirinhas, a pesquisa eleitoral que a gente está fazendo pelo Terra Brasilis, de forma técnica, de forma honesta, de forma transparente, vocês vão ver que o barulho
que a gente vai começar a fazer o respeito que a gente vai começar a ter nas ruas aí pelo Brasil afora, que a gente sempre esteve do lado certo, sempre estivemos na pauta correta. Beleza, pessoal? Então é isso, uma excelente semana a todos vocês, continuem contando bastante comigo, daqui a pouco 4x4, depois Bia Kisses, como a gente sempre tem no final de domingo. Eu vou aqui comer aquela minha pizza tradicional de domingo à noite aqui em Brasília, comemorar o sucesso dessas nossas lives, dessas trocas que a gente tem, e continuemos juntos porque esse Brasilzão vai dar certo e eu vou deixar a live salva aí pra vocês. Fechado, pessoal? Um forte abraço, uma excelente semana a todos.